Oi, líderes! Nesse Minuto da Liderança, eu queria conversar com você sobre honestidade, mas uma honestidade que vai transformar a sua liderança de uma liderança comum para uma liderança excepcional. Primeiro, eu queria começar contando uma história que chama Semente da Honestidade. Era uma vez o imperador que ele estava em busca de um sucessor para o seu trono. Ele não tinha filhos, então ele tinha que buscar alguém de fora. Então esse imperador teve uma ideia. Eu vou fazer um pronunciamento no qual eu vou convidar todas as crianças do reino para vir até aqui o meu reino e eu vou entregar a elas um vaso com uma semente e vou dar o prazo de 1 ano para que essas crianças cultivem a flor que nascer desse vaso. Aquela criança que me apresentar o vaso mais bem cuidado, com a flor mais bonita, terá a capacidade de ser o meu sucessor. Então, o imperador fez o pronunciamento, os pais ficaram todos alvoroçados, porque queriam que o filho dele fosse o imperador. E tinha um garoto chamado Kim, que foi criado com seu avô, e esse garoto ele era muito bom com as plantas. Então, para ele foi um desafio muito gostoso, porque ele estava fácil, para ele plantar ali, ele estava muito esperançoso. Então, no dia que o rei chamou, eles foram, todas as crianças foram, Kim pegou o seu vaso, a sua semente, e começou a cuidar do seu vaso, plantando, adubando e com a expectativa que ali ia brotar, uma flor linda daquela semente. E nada. Queen adubava, cuidava e nada. Os meses foram passando e nada. Até que chegou o prazo. Deu 1 ano e a flor do Kim, 0. Então, o Kim virou para o seu avô e falou assim, eu não vou lá não vou, porque eu vou chegar lá com o vaso sem nada. E o avô dele virou para ele e falou assim, olha Kim, fala para o imperador que você fez o melhor que você pôde e o que você tem que apresentar é isso, mas você tentou. Então, no dia, os garotos estavam todos em fila para apresentar, todos bem arrumados, o Queen com a cabeça baixa, de tão sem graça que ele estava, e cada flor, cada uma mais linda do que a outra. E aí, então, o rei foi examinando com a cara séria, flor por flor ali, e na hora que chegou a vez do Kim, rei, o imperador virou para o Kim e disse, por que você está me apresentando esse vaso sem nada? E o Kim começou a chorar de aperto e falou, olha, eu fiz tudo que eu pude, mas a semente não germinou e eu vim falar a verdade aqui para o senhor, porque é o que eu consegui, não consegui fazer nada. E nisso, o rei deu um sorriso muito grande e gritou bem alto, encontrei aquele que vai ser digno de ser o imperador. Aí todo mundo achou aquilo estranho, olhou para ele e ele disse, olha, eu coloquei todas as sementes que eu distribuí, foram sementes queimadas, elas não tinham condição de germinar. E vocês me apresentaram flores, cada uma mais linda do que a outra. O único que me apresentou a verdade, a honestidade foi o Kim. Então, ele convidou, o Kim, todo mundo começou a aplaudir e ele foi ser preparado para ser o novo imperador. Essa história mostra uma história sobre honestidade e o que isso tem a ver com a nossa liderança. O líder que ele é honesto, o líder que coloca para o seu liderado que a liderança dele vai ser uma liderança de transparência, de verdade, de clareza nas relações, é o líder mais respeitado de todos. É o líder que não vai ser aquele líder que é sempre bonzinho. Tem líderes que até hoje acham que para ser um bom líder, ele tem que ser sempre agradável, sempre bonzinho e que ele não pode se indispor com seu colaborador. Só que o colaborador que tem líder assim, ele sabe que isso não é real. Ele sabe que aquele líder que é sempre bonzinho é falso, que por trás ele fala outras coisas, que não assume, É um líder que não assume a equipe que ele tem. Então, o líder honesto, ele se propõe, ele combina com a sua equipe, olha, o intuito aqui
é a gente crescer junto e eu, como líder, vou ser aquele que vou contribuir para o desenvolvimento de vocês. Então, nós vamos combinar que qualquer coisa que acontecer, qualquer insatisfação que eu tiver, qualquer percepção que eu tenha que a coisa não está saindo legal, eu vou ser transparente com você, liderado, e vou sentar e vou conversar e vou colocar quais os pontos de forma clara que precisam ser melhorados. Aquele negócio de ficar reunindo equipe, de falar, tem gente que faz isso, precisamos melhorar de forma abstrata e muito para todos, né, de forma em conjunto, isso não funciona. Então, o líder que combinou ser transparente, quando ele ver algo que precisa ser orientado, que precisa ser criticado, ele vai chegar no colaborador com toda a honestidade, com transparência, vai falar do ato, da atitude. Eu sempre falo isso aqui, né? Quando a gente vai dar um feedback, é em cima da atitude e não da pessoa. Então, com clareza, esse líder vai chegar no liderado, vai falar, essa atitude aqui está errada, eu espero isso e isso de você, de forma respeitosa, cuidando das palavras e com o intuito desse crescimento e do liderado confiar em você, que você está ali acreditando na melhora dele. Os feedbacks, eles têm que ser dados constantemente. Líder não tem que esperar final de ano para dar feedback, não tem que esperar o dia da avaliação de desempenho. O líder não pode esperar a coisa ficar grande, o problema crescer. Então, viu alguma coisa que precisa ser apontado? Seu papel é esse. O líder e o liderado, eles têm o direito, né, de ter essa relação de honestidade. Para quê? Para se construir uma relação de confiança. Aí vocês vão perceber que o colaborador que acredita no seu líder, que sente que ele é honesto, que sente que ele é transparente e que o intuito desse líder é cuidar da equipe, fazer a equipe crescer, ele vai ser um liderado que não vai mentir. Porque muitos liderados escondem do coordenador do setor um erro que aconteceu. E aquele erro escondido é um erro triplicado. Porque quando o liderado conta com honestidade o que aconteceu, o líder, ele tem a capacidade de resolver o problema da forma que tem que ser resolvido. Se o liderado esconde o problema, o que acontece? Às vezes o líder vai ficar sabendo pela imprensa ou pelo chefe do líder, né, do chefe dele ali. E a coisa vai ficar muito pior porque a coisa cresceu. Então, se você não quer ter um liderado que te esconde as coisas, mostre para ele que você tem junto dele essa relação de confiança, essa transparência e essa honestidade. A honestidade, gente, está mais que claro que ela vai sempre gerar bons frutos dentro de qualquer relação. E a gente evita muitos problemas futuros por aí, não é mesmo? Então, fique a dica e um grande abraço.